Fala aí, pessoal. Estamos iniciando esse podcast aí com o Bravo e com o Monstro. Mas antes de tudo aí, você é louco. Tá vindo pedrada e é pedrada, mano. Pedrada. Pedrada. Não, pior a cabeça já do cara. Foi o parceiro que mandou. É louco, pai. É monstro, né? Monstro. Lucas Brooklyn caprichou. É monstro. Mano, Fez a arte. Antes de tudo, eu quero agradecer a vocês aí que tá nos acompanhando aí. Você é louco, show de bola. Só tenho que agradecer vocês de coração mesmo. De coração mesmo. De verdade, tá fortalecendo muito. Jé, obrigado, hein, pai. Satisfação total, Hoje, de coração mesmo, junto. certo? É nóis, Se família. apresenta aí, quem a gente conhece aí. Quem tá na voz é o Gé Corte, certo, família? Primeiramente aí, falar pra vocês aí que tá vindo novidade, né? Recebi esse convite aqui desses caras que é bacana aqui, certo? Tive a oportunidade, né? Compareci, é isso aí, vamos embora, porque não pode parar, né? Isso aí, mano. Cara, muito obrigado por estar aqui compartilhando esse momento aí. A gente vai falar sobre muitas coisas, né? Meu Deus. Essa semana tá tenso, porque, cara, é só papo de barbeiro, MC. Mano, tá com depois Só bomba. do Lucas do Brooklyn. É, o bichão tá falando. Não, ele tá reinando na Ele tá quebrada. trazendo bomba, mano. Mano, indicação do Lucas do Brooklyn. Ele tá ali sentado ali, mas, mano, você é louco. Cara, se apresenta aí. Hoje a gente vai... Muita gente não te conhece, né? A gente vai bater um papo aí. O que você faz, mano? Fala aí pra gente. Mano, eu vou falar pra você que eu sou um cara de muitos talentos. Eu faço muitas coisas. Não presente. Sou jogador, sou MC, sou barbeiro. Tá ligado? Eu tenho muitos talentos. O maior talento ainda é fazer amizade. Graças a Deus fiz amizade com vocês, estamos aqui hoje. E é isso mesmo. Sou um cara que eu faço muitas coisas. Desenrolo no cabelo também. Sou um perigo, hein? Tá ligado? Hoje, quando eu ia lá no Mônica lá, tinha um salão do Johnny. É isso mesmo. O Johnny era bravo na quebrada. O Johnny tinha todos os clientes daqui, pra falar a verdade. Até o Luquinhas era cliente do Johnny. E o cara era bom, mano. É isso mesmo. Mano, só antes de tudo começar aí, mano, é uma dúvida. Eu nem falei com você quando eu busquei ele lá, nem falei Meu nada. Deus do céu. Mano, quem não conhece aí, agora é MC já é do corte, né? É isso mesmo. MC já é Cortes. MC já é cortes. Cara, por que MC Bilal, mano? Não era Bin Laden, né? Era Mr. Bean. A Mr. Bean? Era Mr. Bean. Já errou. Tá bom, acontece. Não, porque é o seguinte, eu acho que eu sempre fui um moleque assim, palhação, né? Dava muito trabalho na escola, as professoras sempre pegavam de orelhada. Aí eu sempre fui aquele que queria chamar a atenção, né? E na época que eu estudava, e eu sou velho de escola, tipo, quem tava no auge da comédia era o Mr. Bean, né? Que todo mundo gostava de assistir aqueles bagulho que era... Ele nem falava nada, era só em silêncio. E aí eu fazia muita palhaçada e esse pessoal começou a me chamar de Mr. Bean. Aí eu carreguei esse nome por um tempo, hein? Depois eu mudei, que aí quando eu comecei a cortar cabelo, né? Aí todo mundo me chamava de Gé Cortes. Aí pegou esse apelido, tá aí até hoje. E é um nome que eu vou carregar pra vida toda agora. Que é um nome artístico, né? Igual vocês sabem, tô voltando a cantar, tô com as pedradas. Vai tá como? Tá demais, hein? Aí sim. Cara, então, como você já disse, você é um cara de multitalentos, né? Vamos Muitos. dizer assim. Mas e aí, o que você gosta mais de fazer, cara? Conta aí pra gente. Mano, eu gosto mais de cantar. De cantar? De cantar. Você corta cabelo cantando ou não? Não pode, né? Mano, se eu falar pra você que eu já incomodei muitos clientes, porque você sabe, na barbearia rola música, né? E quem gosta de cantar não fica Qualquer calado. momento, né, mano? Qualquer Exatamente, não momento, fica calado. E já teve vez de pique eu tá cantando e o barbeiro e o cliente tá. Tipo, mas é automático, né? Você tá ali, tipo... Ô, mano, deixa o cara cantar, né? Você é louco da hora, mano. É isso mesmo. Você é louco, mano. Acho que se chega lá no salão do cara lá, aí tá logo aquele hit, né? Tipo de um trap lá. Aí você começa, truta, vamos cortar aqui, desenrolar, ó. Aqui estamos, nós tá mandando. Tudo igual o outro lá, né? Outro. Ele tem mais de 100 músicas, Mais velho. de 100 músicas. Vai gravar com mais de 100 músicas. Às vezes é o seguinte, às vezes o cara tem até muito mais mesmo. Até esquece de algumas que ele tem, né? Porque a mente é uma coisa que não para, né? E se você puder expressar ela no papel, é uma coisa que você vai multiplicar cada vez mais. É isso mesmo. Quantas músicas, cara? Cara, uma ideia real assim, eu não sei quantas músicas eu tenho. Porque, tipo, eu sou um artista que eu canto funk putaria, eu canto
trap, eu canto funk consciente, eu tenho um hino da igreja também. Então, tipo assim, música mesmo eu tenho bastante. Tenho pagode, tenho tudo. Entendeu? No papo. Tanto é, uma vez, é até engraçado eu falar isso. Uma vez o parceiro me fez o convite pra mim ir pra igreja. Foi a primeira vez que eu fiz, que eu fui visitar essa igreja. Deus tocou no meu coração de cantar um hino da própria autoria. E você acredita que os pessoal chegou a chorar na igreja, cuzão? Nossa, mano. Chegou a chorar, foi até emocionante pra mim, mano. O bagulho foi bacana. Tem uns hino legal também. Pega, Cara, auditoria, filho. Cê é louco. Mano, uma coisa que eu tenho dúvida, isso já tá acontecendo já há alguns anos. Por que o pessoal tá deixando de cantar putaria? Vamos dizer assim. Porque antes era tipo assim, Furacão 2000, era um negócio... Magrinho. É que eu nem conheço muito, mas mano, os caras cantavam muito, tipo, muita apologia, e até hoje tem. Mas eu tô percebendo que tá tendo mais... Tá mudado. Tá mudando. É porque é o seguinte, tipo assim, tudo evolui, né? Certo. A área da barbearia evolui. Antigamente os cortes eram 1 e a 2. Social. Hoje em dia tá o de 1000, fio a fio, tá como? Blindado. E o funk também, né, mano? O funk tá aí pra revolucionar também. Tipo, nas antigas era 1 ou 2 palavras. Até hoje tem umas que pega, porque pega, tem coisa que bate na mente e pega. Só que hoje os pessoal conseguem passar uma visão a mais, né? Consegue passar algo que tá se passando, o que o vizinho tá passando. Consegue transbordar o sentimento e tocar no coração de várias pessoas, né? Então é isso, o funk tá evoluindo também, né? Que nas antigas, quem trazia muito isso, quem trazia muito esse tipo de ideia... Essa ideologia mesmo, quem trazia era o Racionais, Sabotagem, esses caras que eram o rap, né? Mais cabeça, né? Aham. Né? Só que hoje o funk também traz isso, né? Que igual tem o Relíquia, que é o Neguinho do Cacheto, Raridade, meu Deus do céu. Entendeu? Hoje os caras conseguem passar essas informações através do funk. Então o funk evoluiu muito também. Por isso que a putaria tá acabando um pouco. Né, mano, na verdade. Antigamente, quando você ia num fluxo... Era isso mesmo. Né? Eu mesmo cantava. Mano. Lembrando, né, que não foi eu que fiz esse mundo, eu só vivo nele, né? É isso mesmo. Já cantou bastante show já, mano? Eu vou falar pra você que quando eu comecei mesmo, que eu tinha até arrumado um empresário, eu dei uma bombada. Estourava na quebrada aqui. Tipo, eu fiz bastante show, até mesmo por aqui. Bastante gente me conhece. Através dessas informações, que eu fiz bastante show por aqui. Sítio do Gordão, cantei no Bikini Fest, então, esses bailes tudo bombava, eu já cantei todos. Primeira vez que eu fui fazer um show, eu até vomitei, acredita? Um frio na barriga, o bagulho corrói. É sério. Oxe, 7 mil pessoas, você se deparar com 7 mil pessoas e, tipo, ninguém te conhece, né? Ninguém sabe o que você tem a dizer ali, as pessoas ficam pique... O que esse louco tá fazendo aí, mano? Desce mais um combo aí, mano. Tira esse cara daí. E você, tipo, você saber que essa informação tá sendo pra você, tipo, o frio da barriga tomar conta, né? Porque, tipo, a opinião deles é algo que você tem que mudar, né? Que você vai subir ali no palco, eles têm uma visão de você. E ali você tem que transformar essa visão de os pessoal chegar e falar, nossa, moleque, você é louco. Não era o que eu esperava, né? E outra questão também. Existe muita a questão do cara fazer as músicas. Tem os videoclipes, tem muita ostentação, muita coisa assim. Tipo, hoje na sua realidade, cara, você trabalha com barbearia, você faz outros trampos. Você faria um clipe ostentação pra mostrar alguma coisa? Tipo, mano, essa é a minha vida, ou você não tem essa visão? Você tem uma visão mais consciente? Tipo, mano, eu sou da quebrada, eu sou assim... Então, na verdade, no meu clipe, posso se dizer assim que não vai ser ostentação, mas que vai ter algo do nosso gosto, que tipo assim, eu acho que hoje em dia, mulher não é ostentação, né? Porque vai ter bastante mulher no meu videoclipe, pode apostar, entendeu? Dinheiro hoje em dia, a pessoa que dá um trampo, ela conquista, certo? Então é algo que a gente é capaz de conquistar, então eu não vejo como luxo. Cada um é capaz de conquistar aquilo que ele consegue alcançar, né?
E, entendeu? E tipo, carro de luxo, hoje em dia carro não é nem mais luxo, é necessidade, mano. E todos os carros hoje em dia tá evoluído, tá da hora. Então qualquer coisinha que você fazer ali é ostentação. Na visão do povo. Só que na verdade é um sonho, né? Sim, Que aquilo ali eu tô passando uma informação que é algo que eu vivo, que é algo que eu gosto. Coisa que você pretende. Exatamente. Não, que na verdade nas minhas músicas eu não falo muito de ostentação, né? Eu falo mesmo o que eu vivo. Entendi. Isso é muito importante, né, mano? É muito Porque importante, é muito importante. às vezes você vê muito, né, o cara, tipo, ostentando, e às vezes o cara nem tá vivendo aquilo ali. Exatamente. Mano, você acha que, tipo assim, quando você chegar, porque a gente já tá falando, quando você chegar num auge, assim, mano, qual é o seu pensamento? Tipo, mano, vou chegar com a mão quebrada. Mano, explica pra gente. Ah, eu vou falar uma coisa pra você que é algo que eu já tô. O cara vai comprar um iate pra andar no Piatã. Sem ter mar, sem ter água, já vai. Ah, exatamente, exatamente. Eu vou fazer isso mesmo. Desejos, não, mano, o que você tem vontade. Porque é algo que a gente tá lutando, né? E se um dia a gente vir a conquistar, é algo que a gente tem que usufruir mesmo. Tem que mostrar que a gente conseguiu. Que na verdade muita gente acredita em mim que às vezes eu me pego desacreditado. E as pessoas chegam e, ei, Jé, por que você parou, mano? Aquela letra ficou um monstro e pá. E eu já tô uns anos na luta, né? Então se um dia eu poder fazer o que eu quiser, da forma que eu quiser, com certeza vai ser extravasante, porque vai ser uma vitória muito gratificante. Mas eu não vou ser arrogante, né? Vou usufruir, mas sem arrogância. Que, na verdade, eu sou um MC, assim, que, tipo, não sou estourado, mas muita pessoa acredita em mim, né? Então, eu reconheço isso. Que, tipo, as pessoas que acreditam, que fortalece mesmo, que, na verdade, às vezes, quando eu peço lá na internet, compartilha aí, as pessoas compartilham mesmo, que eu vejo que é de coração. Então, isso daí, lá na frente, pode ter certeza que eu vou lembrar também. Então, uma vez que ia fazer, eu acho que um videoclipe, não foi esse tempo atrás? Ia. Que eu acho que foi com mais de 50 pessoas que Ia, compartilhou. exatamente, bem mais. Sério? Bem mais. O bagulho Como você bombou. chegou, assim, E eu nem 50 fiz esse clipe. pessoas, cara? Qual foi o seu coração na hora assim, mano? Tipo, nossa, mano, 50 pessoas acreditam em mim, mano. Eu Tipo acho assim, que. pessoa que você fala assim, cara, isso é uma amizade, né, mano? Exatamente. A amizade é aquela que você, por exemplo, mano, você tá começando. Por exemplo, igual quando você começou na época lá do Johnny, lá, cortando cabelo, pá. Assim, mano, tô começando, postei aqui nos status daqui. Acho que nem tinha muito WhatsApp, essas coisas, não era tão famoso igual hoje, né, mano? Não era tipo um núcleo, assim, É isso mesmo. uma marketing hoje, né? Uma questão ali, quando você fez esse negócio no Facebook, você colocou lá, o pessoal compartilha ali. Você esperaria, mano, tudo isso, todo mundo compartilhar, mano? Então, na verdade, pelo que a gente vê na internet, como muitos MC falam, assim, que não tem um retorno, né, dos pedidos, que fala, ô, compartilha aí, ninguém dá uma atenção, eu mesmo não esperava, né? Eu não esperava, porque é a visão que nós tem. Só que, tipo, era uma informação que eu tinha, né? Não que eu tinha vivido. Aí, conforme eu vivi, tipo, eu fui lá e cliquei e falei, não, compartilha aí, família. E de repente o bagulho, um monte de gente compartilhou. Falei, caramba, as pessoas realmente acreditam em mim, tá comigo mesmo. Tipo, querendo ou não, é meus fãs, né? Que tá ali, escuta a minha música. Te acompanha. Me acompanha, entendeu? É meus fãs. Exatamente. Uma coisa que eu vou valorizar muito é os meus fãs. Porque é uma coisa que a gente conquista cada dia e cada conquista é uma vitória, né? É isso mesmo. Pega o corte aí, pai. Mano, e sua família, cara? Te apoiou nisso, mano? Mano, minha família me apoia. Te apoia? Tenho duas filhas meninas. Se eu te falar assim que quando toca minha música, minhas filhas ficam como? Agitada, toda felizona, canta, meu Deus do céu, é uma loucura. Minha família me apoia, minha mãe que sempre esteve na luta comigo. Minha avó que infelizmente veio a falecer, sempre me apoiou em muita coisa na minha vida toda. Pra falar a verdade, já fiz até uma música em homenagem a ela. E é isso aí, mano. Entendeu? É tenso, né, mano? Tipo, assim, Tenso. Eu, antigamente eu tinha a minha avó, mano. Chegava a tipo assim, minha avó tava era deficiente, assim, cadeirante, né? Chegava a trocar a maior ideia, entendeu? Tipo, uma felicidade ver minha avó. Até o último momento que era pra eu ver, ela não consegui ver, entendeu? Por um ato de uma coisa aí, de um ato que aconteceu no dia, deixei de ver minha avó, mano. Isso aí acho que foi um peso, tá ligado? Pra minha alma. Assim, nossa, e o bagulho pesa. E o bagulho pesa. Eu vou falar pra você que, tipo assim, a maioria das pessoas que me conhecem sabe que eu fui criado pela minha avó, né? E ela é uma pessoa, assim, que sempre acreditou mesmo e que apoiava de coração mesmo, que ela... Muitas vezes ela até já orou comigo pelo meu sonho, entendeu? É uma pessoa assim, exatamente.
E é, tipo assim, é bem difícil uma senhora de idade. E apoiar ela- uma pessoa pra esse. Exatamente, é difícil. E, tipo, ela me apoiava em muita coisa, mano. Tipo, igual eu falei, eu desenrolo no futebol, ela me levava pra jogar lá em Arujá, entendeu? Pra fazer escolinha. Quando eu comecei a cortar cabelo, ela comprou maquininha. Ela me apoiava em tudo, entendeu? Tipo, igual eu já criei um personagem também. Criou um Tipo, personagem? já, não tem o Paulinho Gogó? Já criei uma malandragem. Logo mais vai ter novidade. Da é engraçado. Coloca um pouquinho, por favor. Já criei o personagem. E aí, tudo É algo que eu sempre- ainda- Ela sempre acreditou, ela. Tudo eu sempre mostrava pra ela, né? Era uma pessoa assim que eu sempre conversava antes de dormir, que eu morava com ela. Então eu sempre contava tudo. E essa música vai sair quando? Qual Ah, a... da sua avó. Ela ainda não está nem gravada, né? Ainda vai sair uns outros trabalhos antes dela, mas ela é algo que eu vou trabalhar ela e vou deixar ela... Mas ela vai sair. Quando eu ainda não sei. Possa ser que seja daqui a 2 meses, daqui a 1 ano. Mas ela é algo que. Essa música é algo que eu vou carregar pra minha vida, que vai ser um momento que eu quero. Eu não quero fazer uma homenagem assim qualquer. Entendeu? Que, tipo, minha avó foi minha vida. E eu quero homenagear daquele jeitão. Ó, Daquele cara, jeitão. mano. Exatamente. Cê é louco. Mano, vou fazer uma pergunta, assim, tipo assim, mano. Tipo assim, aqui nesse podcast, mano, tem vários tipos de pessoas, entendeu? Certo. Vários pensamentos, tipo. Cara, é um pensamento um atrás do outro que nós fica aqui pasmado, entendeu? Nossa, mano, podcast aqui é monstro, tá ligado? Todos os podcasts estão de parabéns, entendeu? Mas fala, mano, tipo assim, eu tenho que bater no peito e falar que o que nós estamos fazendo é monstro, mano. Tipo, É se isso nós não mesmo. acreditar em nós, É isso mesmo. igual você hoje, mano. Antigamente, você cantava funk, às vezes por um fato de, vou cantar aqui. Vou Porque antigamente cantar. era- o sonho do moleque assim, que estava funk, era ser MC, É exatamente. Pelo convívio, né? Pelo A convívio, moradia, onde a música. gente, todo mundo sendo aquela febre de MC. Não levava tanto a sério, né? Tanto é que quando veio a minha primeira filha, eu dei uma parada. Me prejudicou bastante. Você trocou uma ideia ali no carro ali. Aham. Tipo assim, mano, quando você chegou a ser da produtora, qual foi o relato? Assim, por exemplo, mano, tem vários caras escutando você ali, né? Qual foi o relato, assim? Tipo assim, mano, tô na produtora, cara. E, mano, agora... Agora vai. Vai. Tipo assim, teve uma audição, né? 150 MCs, eu acho. Passava 10. O MC BO tava lá. Ele, BO tava lá? ele que era um dos jurados. Mano, Tinha um maestro lá, o Gordão era monstro. Tinha uma audição Audição? monstra. Então, tipo assim, era 10 MCs que ia ficar. A MC Dani passou também, que hoje ela é estourada, né? A MC Dani passou, tava lá com nós também. Passou eu, ela, muitos MCs também. E a gente ficou lá e vivendo aquilo, eu acreditava que ia ser naquele momento. Eu falava, nossa, agora o pai tá como? Entendeu? 50 pessoas em cima, né? E aí, acontecendo vários shows, o cara que tava me empresariando, dando maior atenção, me buscava, levava pro show, Tipo, um monte você de tava gente, como? ei, MC Jack, não sei o quê. E aí eu, pai, tive minha filha. E aí é o seguinte, eu não sei se parece, mas eu sou um cara que eu sempre fui muito mulherengo, tá ligado? E aí eu passei uma visão pra minha primeira ex-mulher. E aí, tipo, conforme eu era MC, ela falava, não acredito que você fica de boa, porque um monte de mulher fica... não é assim, nega, e pá. E ela embaçava, aí eu, como foi minha primeira filha, minha família, meu sonho também, aí eu desisti do funk pela minha filha, e acabou que o casamento não deu muito certo. Só que não me arrependo, porque minha filha é meu orgulho. Sim. É um amor que, tipo assim, é maior do que meu sonho ainda, só que agora meu sonho eu vou levar a sério. Mas a minha filha também, Qual o nome da sua filha? Isabela, Isabela, uma das. abraço. É o amor da minha vida. Ela e a Laura, é os amores da minha vida. Nossa, mano. Foi tipo assim, foi esse aí foi, tipo assim... Não, não foi uma pedra, né, pai? Jamais. Não foi uma pedra. Jamais. Não foi uma pedra. Também eu acredito que tudo tem um tempo, né? Sim, mano. Porque na verdade aquele som que eu mandava nas antigas, eu ainda acho que não era com tanta qualidade igual eu mando hoje. Que tipo, eu peguei uma experiência, uma visão, a gente pega uns macetes. Hoje eu acredito mais ainda. Entendeu? Igual conforme eu voltei a cantar há pouco tempo, muita coisa tá acontecendo. Algo que eu nem Tá bem esperava. legal, pai. Pelo Nem que antes, esperava estar aqui hoje, entendeu? Que pra muita gente pode ser uma coisa pequena, mas pra nós que tá aqui é algo imenso,
Entendeu? É algo imenso, porque isso daqui nós vai levar pra vida toda, que isso daqui é uma história, né? É algo que a gente tá vivendo, não é algo que a gente vai esquecer. Não é uma coisa escrita, é uma coisa que foi vivida, foi vivenciada. Então é algo que a gente carrega. Possa ser que daqui mais pra frente, daqui a 10 anos, você esteja com um canal aí, tipo uma emissora, e eu esteja um artista mais evoluído e te encontrar numa outra entrevista. E pra você ver que emoção, e você falar, não, lembra quando tal... Porque essas coisas acontecem. Com certeza. Acontece. Vai acontecer. Fé em Deus, é isso mesmo. Cara, que ano que foi esse daí que você participou dessa audição? Foi mais ou menos que ano? 2017, eu acho. 2017. Cara, o que te levou, além do talento, a chegar entre os 10? Porque assim, existem pessoas que, tipo, mano, tem talento, mas não tá entre os 10. Eu acho que é uma coisa que todos os artistas passam. Pra todos os MCs que tá começando quer cantar com o coração, né? Porque ali naquele momento ali, quando eu vi o MC BO, eu falei, meu Deus, aqui eu tenho que mandar mandando, fi. É o melhor, mano. Tem que... Entendeu? E quando eu mandei, ele viu que a voz não falhou, que saiu até lágrima, ele falou, esse menor aí é MC. Esse daí leva o sonho no peito. E aí eu acho que isso foi uma das coisas que identificou bastante que todos os jurados que estavam lá. Foi uma das coisas que eu cantei com coração e todo mundo realmente ouviu o que eu tinha a dizer. É isso aí. Você cantou alguma coisa autoral lá ou você cantou alguma música que tava... Foi uma música minha que era putaria que tava bombando na quebrada aqui. Acredita? Você tem alguma coisa já gravada hoje, sim? Hoje em dia eu tenho, que eu gravei uma tem 3 semanas que, conforme eu voltei a cantar, muita coisa acontecendo. Trombei o DJ Medina, fui lá na casa da MC Dani pra guardar uma voz, chegou lá, gravei um som. Ela já mandou uma parte lá que, nossa, arrebentou a parte dela, encaixou certinho, um Coutinho também gravou a parte dele. E nossa, foi uma coisa que ficou demais, tá todo mundo me pedindo, eu vou soltar. Mas ainda não é o momento que a gente vai gravar um clipe, a gente tá trabalhando nela. Mas eu já tenho uns trabalhos na pista pra soltar. Parabéns, mano. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. O cara é louco, mano. Um dos 10, né, É mano? um dos 10, né, mano? É um dos 10. Aí você fica, cara, tipo assim, ó, ficar entre os 10, assim, ó, entre 50 150. pessoas, mano. Igual, tipo assim, igual eu e o Lucas, né, foi no workshop, mano. Nós olhou assim, cara, tá ligado? Vindo aqueles barbeiros dando aula assim, ó. Um frio na barriga. Mano, nós falou, cara, vai chegar, pai. Vai chegar. Vai chegar, entendeu? Mano, é sonho, mano. É sonho. Mano, pra você que tá assistindo esse vídeo aí, você sonha, cara. Não desacredita, é isso mesmo. Trabalha. É igual eu mesmo, nas antigas eu não escrevia música de madrugada. Chegava do serviço, mano, pra dormir. Hoje não, hoje eu chego do serviço, é uma insônia. Não é insônia, é o tormento martelando na sua mente pra você ir atrás do seu sonho. Eu mesmo não consigo mais dormir. Então eu fico as madrugadas escrevendo. Ontem eu dei um salve no Luquinhas. E aí, cuzão? E aí, meu mano, como que você tá? Dá uma atenção nessa letra aqui, trocamos umas ideias, fechamos umas paradas. E tipo, hoje eu vejo que tipo assim, é pra acontecer, porque eu não consigo dormir. Nas madrugadas eu tô trabalhando. Porque isso é um serviço, tá ligado? Eu fico trabalhando nas minhas letras, eu fico vendo o que eu posso mudar, o que eu posso fazer. E é isso mesmo. Pra você ver como que é. É isso mesmo. Pior que é verdade. Às vezes, mano, quando eu chego do serviço, assim, olha aquele negócio na cabeça, assim, mano, tem que mandar esse corte de cabelo, tem que mandar esse corte de cabelo. Parece uma absurda. Se você não fazer, mano... É isso mesmo. Você dorme pensando, você não dorme pensando. É isso mesmo. Você sempre vai ser o segundo, porque é culpa de você, não é culpa da sociedade. É isso mesmo. Tipo, não é culpa de quem acredita. Cara, quem não acredita tem que mostrar que você é diferente, entendeu? É isso mesmo. Eu sempre você vai ser o segundo se você não fazer aquele ato, mano. Quando você faz, fala, nossa. Tipo assim, outras pessoas podem falar assim, mano, que coisa ruim, mano. Mas fala assim, mano, eu consegui, entendeu? É isso mesmo. Eu consegui. Tô louco pra chegar esse momento. Assim, ó. E, mano, tipo assim, você, mano, tá de muito parabéns, pá. Porque, tipo assim, valeu mesmo, é gratificante ouvir isso de vocês. Hoje é muito gratificante mesmo. Hoje já tá fluindo demais, porque, tipo, mano, 150 pessoas, pai. Mano, em 2017 foi isso. Pessoas. Mano, e esse áudio em 2017, pai, foi muito, mano. Foi uma audição. Muito alto, mano. De que, foi que começou o que, vai,
Eu fiquei 6 horas na fila pra poder chegar a minha 6 horas vez. na fila? 6 horas na fila. 6 horas na fila. Mano, Louco, o cara vai dando um detalhe, você fica Mano, imaginando, né, mano? 6 horas. 6 O cara, horas. tipo, mano, não perde meia hora, mano, com o sonho dele, tipo, não, mano, tô cansado, você é louco. O cara fica 6 horas numa fila e é um dos 10, tipo. Mano, você tem que Complicado. pensar, mano, na boa, de coração, você tem que pensar isso toda vez que for cantar. É isso mesmo, tem que pensar essas paradas. Hoje em dia eu penso, toda vez que eu vou canetar, eu penso pelo que eu já passei, pelo que eu já vivi, o que eu já enfrentei, porque, tipo assim, eu já enfrentei muita coisa, né? Muita vaia, muito, desce daí, pá, porque tromba, né? Que, tipo assim, quando você tá começando, você não tem o puro talento, igual, você vai pegando um macete aos poucos. Vai lapidando, Então, exatamente, aí você encontra muita negatividade, mano. Eu sou um cara que eu já passei por bastante caminhada e eu não vejo a hora de chegar um momento assim que eu não sou um cara que eu quero pisar em ninguém, entendeu? Eu não quero mostrar pra pessoa pra poder pisar. Eu quero mostrar que eu consegui, quero mostrar pro pessoal que é isso mesmo, que todo mundo pode conseguir. E as pessoas que quiser estar comigo, vai estar comigo, que eu quero trazer pra perto, mano. Eu quero poder ver as pessoas próximas bem assim, porque ninguém é feliz sozinho, né? Não dá pra você aproveitar uma ilha bela sozinho. Você vai dar risada com quem? Você vai contar pra quem o que você já viveu? Por que você tá ali? Você vai contar pra quem? Você vai vivenciar com quem? Amanhã ou depois, quando você for contar pra sua filha, o que você vai falar? Fiquei lá na Ilha Bela sozinho, pai, ele é milionário, egoísta, filha. Não, mano. Quero mostrar pra minhas filhas que passei por isso, filha. Seu pai é monstro. Abraço todo mundo de coração. E se eu puder lapidar mais diamantes por aí, eu vou lapidar. E eu quero que isso daqui vire uma fábrica de diamantes. Entendeu? Eu quero trazer todo mundo. Vários MC que me trombam aí às vezes. É porque eu sou um cara que eu tenho a vida muito corrida, né, mano? Mó corre. E às vezes eu trombo uns MC que vê que eu tô ficando... Tô na evolução. E aí eles falam, ei, mano, quando nós vai canetar uma junto e pá, às vezes eu passo meio batidão, mas não é nem desprezando nem nada, que a vida, ela obriga você a ser um correria, entendeu? E às vezes eu não dou tempo, não é nem desprezando, rapaziada. Eu vou dar uma atenção pra todo mundo que quiser dar uma canetada comigo, eu vou canetar, porque duas mentes pensam melhor que uma. E ninguém tira o brilho de ninguém, tô aí pra lembrar isso, mano. Ninguém tira o brilho de ninguém. Tipo assim... Se eu estourei uma música e eu puder puxar outro, eu vou estourar outra música. E se outra pessoa quiser canetar comigo e estourar, vai ser mais uma. Entendeu? Vai ser algo que vai ser sempre acrescentado, nunca vai diminuir ou dividir. Vai ser algo que vai multiplicar. Eu já penso dessa forma. É louco, top. Cara, uma coisa que você falou que chamou muita atenção é a parte da solidão, né? Que muitas das vezes a pessoa, ela luta, tipo, chega lá, só que aí ela faz um casulo. E tipo, mano, infelizmente tem gente boa, tem gente ruim. E aí o cara se fecha e tipo, fica na solidão. E, tipo, mano, a frase do cara, tipo, mano, não dá pra aproveitar uma Ilha Bela sozinho. Não dá. Não dá pra aproveitar um paraíso sozinho. Sempre tem que ter alguém, mano. Então, tipo, mano, sensacional. E tipo assim, hoje, o que você faria, tipo, se você estourasse hoje, tipo assim, o que você faria pra manter isso? Que tipo, é muito difícil que, igual a gente tava conversando essa semana. Existe muito hit que dá 1 ano, dá 6 meses e já para. Você que é um cara criativo, que eu tô ligado que você já é um cara criativo, o que você faz? Tipo, mano, estourei uma vez, qual seria o próximo passo? Mano, eu vou ser um cara que eu vou me empenhar bastante na área empresarial. Porque, tipo assim, a favela, ela é um lugar de muitos diamantes. Assim como tem uma rapaziada que manda um som, tem uma garotada que joga um futebol. Pode nascer um outro Neymar da vida ali do meu vizinho, não sei. Tem os barbeiros que pode ser um Lucas Brooklyn, um Arlen, um Salsicha, tá ligado? Então eu sou um cara que eu vou empresariar muitas coisas. Eu vou ver um menor ali, que eu vou ver o talento nele. Eu vou falar, menor, vou investir em você, meu filho. Vou mudar a sua vida, vou mudar a minha, vou mudar a vida da sua família. Entendeu? Vou ser um cara que eu vou querer multiplicar mesmo, porque eu tô me levantando. Tô demorando pra me levantar, mas quando eu me levantar, eu não quero cair. Então eu quero ter uma fonte de energia de muitos lugares. Então um lugar que eu vou investir bastante é na área empresarial. Vou deixar bem claro isso. Arrepiou, pai. Arrepia, né, pai? É isso mesmo. Tipo assim, mano, o conceito que você diz, cara, tem uma diferença. Jamais despreza um cara que é rico,
Entendeu? Jamais. Jamais. Cara que nasceu no berço de ouro, de nenhum jeito, entendeu? Mas um conceito, igual eu tava falando com um amigo meu essa semana, foi, mano, um conceito que quando você conhece uma pessoa que é, vamos dizer assim, que ela é pobre e se transforma em rica, o conceito da pessoa, ela tem dois tipos de conceito. Ou um cara fica muito mala, um mala é aquele, tipo, um cara que é um rico, pobre... Ele fica arrogante, na verdade, porque... acha que, todo mundo... Mas tem outra pessoa, tem um tipo, estilo de pessoa, o cara cresce assim, mano, eu mudei, entendeu? Tipo assim, igual você. Eu tive... Muitas pessoas me bateu, muitas pessoas me prejudicou, muitas pessoas desacreditou. Mas eu cheguei aqui, e esse conceito que você tá falando, você é louco, cara, você tá de parabéns de verdade, mano. Conceito que fala assim, mano, vou chegar lá em cima, mais uma, vou levar mais gente comigo. Exatamente. Conceito, porque você, quando você começou, entendeu? Antes de tudo, você foi machucado. Bater em você, entendeu? Mano, cerca de 100%, 90% desacreditou de você. Só Desacredita. do seu lado, entendeu? E é por isso que eu carrego essa ideologia comigo, que tipo assim, eu subo no palco, muitas das vezes é pra mudar a opinião que as pessoas têm de mim, né, que elas desacreditam. Então quando eu fazer elas desacreditar, eu não vou ser um cara que vou falar, ah, mano, ninguém acreditava em mim, agora o pai tá como? Não, eu vou ser o cara que eu vou falar assim, não, agora você acredita em mim? É isso mesmo, fecha, agora nós tá como? É nós mesmo e é isso mesmo, mesma fita. E se você for isso mesmo, você vai estourar também, for monstro da forma que você for, não quero diminuir seu brilho. Quer tá comigo, vai tá comigo. Quando que... O bacana é isso, mano, é as pessoas gostar de você, né? Tipo assim, eu sou o tipo de cara que não é me gabando, mas é todo lugar que eu vou, mano, as pessoas, tipo... pede, falou, mano, volta aí tal dia, você é da hora, que não sei o que, pá, quer tá do lado, entendeu? E eu não quero, de forma alguma, estragar isso. De forma alguma. Tipo assim, se a pessoa não acreditar, falar, mano, esse cara aí não vai. E hoje em dia ela acredita, fala, ei, você tá como? Eu mudei a opinião, da hora legal, é gratificante, é algo que eu quero levar mais e mais. Quero mudar a opinião de outras pessoas e não vou me desprezar não, vou querer perto mesmo, quero sentir a energia dos fãs, mano, porque só quem já passou pelo que eu passo, que hoje em dia tá na mídia, sabe como que é a sensação de você ter o retorno daquilo que você lutou. É, louco, top. Mano, tá chegando já, quase o final do podcast. Certo. E aí a gente vai querer que você cante aí uma música aí, mano. Ah, pensei que você não ia falar. Você é louco. Não, o próximo barbeiro que vai vir aqui. Próximo Foi o beat. Vou mandar sem o beat. O próximo barbeiro que vai vir aqui ainda vai ter que colocar uma cadeira. Pra ele mandar o corte. Pra mostrar o talento. Podcast, porque, cara. Já a segunda, a terceira vai apanhar. A terceira vai apanhar, pai. É isso mesmo. Fica à vontade, tá? Vou mandar aqui pra vocês. Só o microfone, porque senão... Esse som aqui tá vindo com a MC Dani, com o Coutinho. Certo? E vai ser algo que vai dar o que falar na mídia, hein? Ainda não temos um nome definido, mas quem tá na voz é o G Cortes, tá ligado? E é mais ou menos assim, ó. Vou mexer aí, pai. Pode ficar. Tão lindo o brilho do sol, um brinde ao que estamos vivendo, vida bandida, proporcionando tudo aquilo que sempre almejamos. Hoje na favela nós reina, todas elas tão me querendo, quer se envolver, quer o poder, quer minha fama, quer meu dinheiro. Então vai, bibi perigosa, rebola que hoje você tá gostosa, acende outra bomba, prepara outra dose, senta no colo que hoje você pode. Dá carinho pro cara que te sacode, que no meio da noite te pegar bem forte pra te enlouquecer, te fazer esquecer todos os seus problemas, é nós que resolve. Gata, você não tá no céu, você tá comigo no quarto do motel. Eu tô muito longe de ser um anjo, eu sou totalmente ao contrário. Aproveitando as madrugadas da forma que elas devem ser aproveitadas, mas não é dormindo, é vivenciando, é amanhecendo e nós dando risada. Aproveitando as madrugadas da forma que elas devem ser aproveitadas, mas não é dormindo, é vivenciando, é amanhecendo. Cê é louco, pai. Cê é louco, pai. É nóis, rapaziada. A produção ali tá pulando, o cara tá Esse é meu menino. Não, para aí, dá Lucão. Vai, só dá um. Dá um joia. Salve, família. Salve, família.
Por que você veio aqui? Salve, família. Tá bom. É nóis, tamo junto. Que monstro, pai. Que monstro. Gostaram, Tá- família? Tá de parabéns. É Arrasta nóis. pra cima. Arrasta pra Ó, cima. arrasta pra cima, vai ter lá todo o link na descrição. Isso é louco, pai. É Mano, nóis, só vamos. Fala aí, Isso aí. solta aí. Cara, agora a gente, pra finalizar, eu preciso O da sua momento atenção. O é momento esse. mais especial do podcast é esse. Esse. Mano, nesse momento, todas as 7 bilhões de pessoas do mundo estarão te Traduzido, escutando Traduzido. em todos os idiomas. Então você vai falar com o chinês, vai falar com o cara da Espanha, da França, os caras vão chegar te lá. entender. Qual seria a sua frase, o seu conselho pra humanidade, mano? Pro mundo, cara. Pro mundo. O que você tem pra dizer? Você tem aí um minuto aí pra você falar, mano. Família, eu vou deixar uma frase aqui, mano, que ela é muito importante. Ela foi de um cara que foi um nome no funk, entendeu? E eu vou deixar ela aqui porque hoje em dia o mundo que a gente vive é um mundo de hipocrisia, mano. É um mundo de olho gordo. É um mundo onde a pessoa coloca uma negatividade num vizinho que tá progredindo, entendeu? Então não pensa assim, não pensa fechado. Em vez de você pensar em diminuir o próximo, pense em você crescer. Não pensa no vizinho, pensa em você, entendeu? Então a frase que eu vou deixar aqui é a frase do MC da Leste, o Eterno da Leste, mais amor, menos recalque, certo? É nóis, tamo junto, família. É isso que eu deixo pra vocês. Cê é louco, mano. Finaliza aí, meu amigo. Mano, dá nem vontade de finalizar, mano. Cê Mas você é é louco, infelizmente, mas vai ter segunda parte. aí. Vai ter a Você segunda fala, parte. Pessoal, estamos encerrando esse podcast aí. Quiser entrar Pai na tá descrição, aqui, vai hein? estar lá MCG Cortes lá. Entra lá, se inscreve no canal. Se dele, dá uma inscreve, atenção dá uma de verdade. atenção. Logo Segue mais ele tem no novidade. Instagram. Segue lá, MC Vai G ter Cortes. Vai ter, Segue tem o outra Allen. música que ele falou pra mim. Só que Tem, ele não tem. quis soltar agora, mas porque essa é novidade, essa vai Fiz hoje. bombar. É filha, não posso falar. É. Deixa quieto. Esse cara vai ganhando É ouro. filha, não pode falar o nome da música aí, mas, pessoal, querendo agradecer de coração aí. Tamo junto. Tamo junto, Jé. De coração Verdade, mesmo, satisfação total. verdade. Pega Tamo aqui na minha junto, mão, pai. parceiro, que isso daqui É foi nóis. satisfação mesmo, certo? É louco. Obrigado. Tamo junto aí. Compartilha lá, família. Acessa lá de verdade que isso daqui vai vir pra ficar. Vai vir pra ficar. É nóis. É nóis, hein? O melhor de tudo é a produção, cara. Esse é o meu menino. Satisfação, Esse- mesmo. Valeu, obrigado. É nóis. Cara, que essa humildade aí, né? Vou dizer assim. Prevalece em qualquer prevaleça aí, momento. mano. Sempre vai prevalecer Vai crescer sempre. aí, a gente tá aí pra Amém. ver esse sucesso. Obrigado, Amém. pessoal. Tem aí o canal de corte, tá? Que a gente vai colocar os melhores momentos aí. Então vai lá, acompanha, que tem coisa boa lá pra você. Boa, boa. E vai ter Ó. cortes aqui, como, hein? Cara, Polêmico ou não polêmico? cê é louco. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Falou, tchau, tchau. Minha Jujubinha.